Fernando Seabra não será mais o técnico do Vasco. Cara, que loucura que é o Vasco no final das contas. O Vasco estava fechado com o Fernando Seabra e agora não está mais e volta a essa disputa no mercado para tentar contratar um novo técnico. Parece que é um filme de terror, mas é só o Vasco durante a parada para a Copa do Mundo. Vem entender qual foi o motivo do Fernando Seabra não ser mais o técnico do Vasco. É o primeiro técnico que não é mais técnico depois de nem ser contratado, né, cara? Inacreditável. Fernando Seabra desiste de assumir o Vasco e comunica aos jogadores que seguirá no Coritiba. É inacreditável, cara. Fernando Seabra não será mais o treinador do Vasco. Segundo apurou a ESPN, mesmo depois das partes encaminharem um acordo, a negociação sofreu grande reviravolta e o técnico acabou decidindo seguir no Coritiba. O Seabra estava acertado com o Vasco, já tinha comprado a passagem dele para o Rio de Janeiro e a tendência era que ele talvez já desse até o primeiro treino hoje ali no Vasco, fosse anunciado tudo certinho. Mas no Vasco as coisas parecem que são tudo feitas de uma forma mais amadora. Vamos lá. A mudança no rumo das tratativas teve relação direta com o pagamento da multa rescisória com o Coxa. O Vasco tentava parcelar o valor na casa de 5 milhões de reais. O Coritiba, contudo, não flexibilizou e exigiu o valor à vista, como estava ali previsto no contrato, né, cara? A única possibilidade de a multa não ser paga em uma só parcela seria se o valor fosse assumido pelo próprio Seabra ou seu empresário Hugo Magalhães, para serem depois ressarcidos pelo Vasco. Segundo soube a reportagem, o clube carioca não apresentou garantias que assumiria o pagamento da multa, o que acabou gerando insegurança para o negócio. Então, assim, o empresário do Seabra até pagaria a multa rescisória, mas ele precisaria de garantias financeiras do Vasco que depois pagaria aquilo ali. Só que por que não teve essa garantia financeira no final das contas? Porque o Vasco, ele ainda não foi vendido para o Marcos Lamáquia e a realidade atual do Vasco é que está praticamente sem dinheiro nenhum no cofre. Como é que tu vai dar garantia que tu vai pagar algo se não tem ainda assinado que a SAF está vendida? E se der errado depois? Então, esse é o grande problema dessa garantia bancária. O dinheiro, teoricamente, existe, mas o dinheiro está atrelado a uma venda para o Marcos Lamáquia. Como essa venda não está certa ainda e tem toda essa questão na justiça, não tem como o Vasco dar a garantia. Se, por exemplo, o memorando de entendimento já foi assinado e tivesse tudo seguido normalmente, essa garantia provavelmente seria aceita, né, cara? Porque seria questão de tempo para o Marcos Lamáquia ser anunciado como dono da SAF do Vasco. Como tem todo esse imbróglio jurídico, passa sem segurança, no final das contas. Só para vocês entenderem um pouco. Seabra, que já era esperado no Rio de Janeiro, teve reunião na manhã desta sexta-feira com o head coach do Coritiba, William Tomás, e depois conversou com a sua comissão técnica e a decisão foi pela permanência. Então ele não sentiu confiança nisso, né, cara? O técnico Fernando Seabra comunicou que ficará no Coritiba. Ele tinha um acerto com o Vasco, mas decidiu pela permanência no Coxa diante do entrave no pagamento da multa rescisória por parte do clube carioca. O treinador fez o comunicado ao time paranaense que dará seguimento ao trabalho normalmente. O acordo entre Vasco e Seabra estava encaminhado, mas o Coritiba endureceu a negociação e avisou que só liberaria o técnico com o pagamento da multa de 4 milhões previstos em contrato. O Vasco tentou parcelar o valor da rescisão, enquanto o Coritiba exigia o depósito integral para concluir a saída. Com isso, Seabra não embarcou para o Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira, como era esperado, e permaneceu em Coritiba. Nesta sexta-feira, o treinador tomou a decisão de desistir do acordo com o Vasco e ficar no comando do Coritiba. Conforme apurou o GE, o treinador viaja com a delegação alviverde rumo a Porto Alegre. E comanda o time no jogo treino contra o Internacional na manhã desse sábado no Beira-Rio. Cara, a negociação estava bem encaminhada, o Vasco havia prometido ali pro Fernando Seabra que pagaria o valor da multa rescisória, só que o Vasco esperava pagar parcelado. Por quê? Porque o Vasco conta, né, tem esse sentimento dentro do Vasco que vai dar para vender a SAF. Então tu parcela lá na frente, tu paga com o valor ali do aporte do Marcos Lamáquia. Como isso não aconteceu, do Coritiba não aceitar o parcelamento, queriam um valor à vista, deu no final das contas que o Seabra não será mais o técnico do Vasco. É isso, cara, resumindo pra vocês. É cansativo, cara, é cansativo demais. Daí a 13 dias da reestreia no Campeonato Brasileiro, sem reforços, sem técnico. É orar bastante pra Deus, cara, pra que esse elenco do Vasco, pra que o Bruno Lazzaroni, se não tiver técnico até lá, pra que consigam de alguma forma fazer com que o Vasco seja competitivo. É o que restou pra gente. É o que restou pra gente torcer. Eu não posso tomar
nenhuma atitude, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, só resta pra gente torcer, a gente não tem ação de fato. Comentem embaixo a opinião de vocês sobre mais um vexame, né?